Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Gostaria de que vocês prestassem atenção. É um assunto muito interessante, né? Porque a gente vai mostrar aqui a importância, né? A importância de como foi esse processo, né? De independência. E eu espero que vocês depois façam bastante pergunta quando a gente estiver na sala no WhatsApp, ok? Aqui eu vou fazer assim uma explanação de como foi esse processo, né, de independência e depois a gente faz as discussões em sala, na sala virtual, ok? O processo de independência do Brasil não foi fácil, não foi simples, não foi simplesmente de um dia para o outro. Precisou de acontecer muitas coisas para que ocorresse realmente a independência. E a gente vai ver por quê, né? Aqui vocês estão vendo a foto, né? Quando inspirada no momento de independência, que foi um quadro pintado, né? Para demonstrar a alegria das pessoas e a maneira como as pessoas estavam contentes com a independência do Brasil. Mas a gente tem que saber o que foi que levou à independência do Brasil. Quer dizer, começou com o quê? Então, primeiro, a gente tem que falar de uma crise que ocorria com o sistema colonial, que dentre as importantes transformações que influenciaram na contestação do sistema colonial, nós podemos destacar algumas situações, né? Primeiro, a questão da exploração. Houve muita exploração, não somente a exploração com o Brasil, né? Porque as terras foram dominadas, né? Elas foram saqueadas de certa forma, porque tiraram as pessoas que estavam morando, né? Os índios que moravam no litoral, eles foram retirados daquele lugar sem nenhum acordo. Então, eles simplesmente invadiram as terras e os índios foram saindo para o interior por conta dessa exploração. Além da exploração também do trabalho, porque eles exploraram tanto os índios como os escravos, e a exploração de bens materiais que foram retirados daqui do Brasil, como o pau-brasil, né? A madeira era muito importante na época, as pedras preciosas e os produtos, né? As aves, o que eles encontravam de diferente, eles levavam para Portugal uma amostra, né? E quando a gente fala do processo de independência do Brasil, a gente está falando do processo do desligamento de Portugal com o Brasil. Então, o Brasil vai passar a se desligar, né? Mas, para isso, a gente tem que entender que ele vivia dentro de um sistema colonial e que era colonizado por Portugal. Foi colonizado por Portugal. Outra questão também eram os altos impostos, porque nada se podia fazer aqui no Brasil sem pagar impostos. Isso já é uma herança histórica até hoje, né? Todos os trabalhos, as movimentações econômicas exigiam altos impostos. Então, isso deixava a classe descontente. A classe de quem? De quem precisava vender e desenvolver, né, o comércio os produtos, né? A outra coisa também foram as ideias iluministas, né? Essas ideias iluministas, que a gente já comentou antes, elas tanto influenciaram a independência, como influenciou movimentos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, quer dizer, as ideias de liberdade, fraternidade, né, justiça,
levou com que muitos começassem a aderir a essa ideologia de liberdade. Então, essas ideias iluministas, que eram as ideias de liberdade, né, de, de justiça, né, de responsabilidade, as ideias que foram surgindo, fazendo com que exigisse mais a participação do povo, isso agradou a classe popular. Também o fortalecimento da elite colonial. A elite colonial já se sentia assim dona do pedaço, né? Dona do Brasil, né? Porque vieram pessoas aqui para ficar na corte aqui no Brasil, mas essas pessoas, elas terminaram gostando de ficar, gostando de... Os lugares eram muito bonitos, diferente de Portugal, né? Aqui o clima era melhor, aqui a terra era melhor, aqui eles tinham a liberdade porque tinha muitas terras para eles construir o que eles quisessem. Então, eles vão se fortalecer não somente economicamente, mas se apoderar dessa ideia de que aqui seria melhor de morar do que em Portugal. E também o pacto colonial, que andou assim meio desgastado, porque quem vinha para o Brasil geralmente ficava com uma visão, né, de colônia ou com a visão de exploração, mas sempre precisava também se dar um retorno para Portugal do que estava acontecendo aqui. E isso muitas vezes não era possível, havia um certo desgaste. Eles se sentavam para conversar, né, para organizar as ideias sobre o Brasil, mas, na realidade, o Brasil estava preso aos interesses comerciais dos portugueses, e não somente os portugueses, mas outras pessoas que vieram aqui para o Brasil para também explorar as terras e os bens que aqui tinha. Então, como eu tinha falado que a Inconfidência Mineira também foi influenciada pelos ideais iluministas, é bom falar que a Inconfidência Mineira também fez parte desse processo de independência. Agora, é importante a gente dizer que foi um movimento elitista, né? Foi um movimento somente de pessoas da elite, pessoas que tinham de condições, né? Dinheiro. O mais pobre de todos era o Tiradentes. Foi justamente quem levou toda a culpa e foi enforcado. Os outros conseguiram se libertar, compraram a sua liberdade, porque eram ricos. Então, era um movimento elitista contra a opressão metropolitana, principalmente a questão de impostos, né? A participação de grandes proprietários, mineradores e intelectuais, os intelectuais que queriam ver o Brasil independente, e os mineradores por conta do alto imposto que pagava. Então, eles se uniram os seus ideais para separar o Brasil de Portugal. Esse era o objetivo da Inconfidência Mineira. E a influência do iluminismo e da independência das 13 colônias, né, que foi quando ocorreu também a independência dos Estados Unidos, que levou ao conhecimento de todos a necessidade de também se reconhecer a liberdade brasileira. E as propostas, né, que a independência de Minas Gerais tinha no sentido de se tornar república, né? Essa ideia de república, que era uma ideia que estava sendo organizada ou pensada naquele momento. E outra coisa que levou a Inconfidência Mineira, né, o movimento que chamou mais atenção foi o movimento que seria deflagrado após a decretação da cobrança da derrama. A derrama era um momento, um dia, em que se faziam a cobrança dos impostos. Então, derrama no sentido de derramar mesmo, no sentido de entregar tudo que se tinha
ou os impostos altíssimos, a coroa portuguesa. E aí, esse dia foi marcado para se dar um golpe, né, no Estado. E foi daí que ocorreu, de que souberam da traição, né, de Tiradentes e das pessoas que estavam envolvidas no movimento, e o movimento terminou sendo concluído com o enforcamento de Tiradentes e o esquartejamento, né? Eles esquartejaram, né? Cortaram ele em 4 partes e penduraram nos postes da cidade. Então, a repressão oficial foi dos líderes presos e exilados e Tiradentes enforcado. Houve também a Conjuração Baiana. Essa, a que a gente falou, foi a mineira. A baiana, ela também conhecida como a Revolta dos Alfaiates, e também foi uma revolta com os mesmos ideais, né, de separação de Portugal. Por quê? Porque tinha precárias condições de vida do povo baiano e devido aos elevados impostos e à carência de alimentos. Então, se envolveram nesse movimento as camadas médias urbanas, as camadas populares, que eram os alfaiates, escravos, ex-escravos, os comerciantes e os proprietários de terra. E a proposta seria a independência e a formação da República, mas não deu certo, foi um movimento que não deu certo. O que aconteceu no final, né, foi a repressão oficial de líderes presos, exilados, e 5 deles foram enforcados. Nós temos aí a participação nesse momento de luta de Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que foram vamos dizer, os mártires desse movimento. Assim como Tiradentes foi o mártir da Inconfidência Mineira. Outro movimento que estava ocorrendo também no Brasil foi aquela questão com os jesuítas, né? Os jesuítas, eles, de certa forma, não estavam agradando ao governo português. E aí foi criado o chamado período joanino, que foi o período em que a família real portuguesa também, nesse momento, instalou-se no Brasil. E por que foi isso? Por que aconteceu isso, né? Esse período foi um momento em que a família real veio para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas. Napoleão, que era um francês, né? Ele tinha tomado o poder da França, né? Ele era o imperador da França, e ele começou a querer aumentar o seu império. Então, ele invadiu a Espanha, ele invadiu outras regiões e estava prestes a invadir Portugal quando o rei fugiu para o Brasil e deixou Portugal para lá para não morrer, né, nas mãos de Napoleão. Então, a corte foi transferida para o Brasil. E em abril de 1821, com receio de perder a coroa, Dom João VI retornou para Portugal. Seu filho Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente, mas isso aí foi quando acalmou os ânimos em Portugal. Então, quando Napoleão não estava conseguindo mais fazer aquilo que ele queria, então ele foi perdendo forças, e aí eles puderam voltar para Portugal. E quem ficou foi seu filho Dom Pedro como príncipe regente. E foi uma época de avanços no Brasil, principalmente nas áreas de educação, cultura e administração pública. Por outro lado, o Brasil sofreu forte influência e interferência da Inglaterra na área econômica, porque a Inglaterra impôs
tratados para que o Brasil não comercializasse com mais ninguém. Então, só podia comercializar com os ingleses. Então, isso ficou difícil quando eles estavam querendo, né, a liberdade, ainda estava, né, com aquele ideal de liberdade, e se via aprisionado pelos ideais da Inglaterra. Quando a família real ficou aqui no Brasil, aí houve muitas mudanças no Brasil, né? E essas mudanças foram ocorridas justamente com a chegada da corte. Imagina, chegar o rei, a rainha, né? Toda a família real, todos os empregados, todas as pessoas que viviam trabalhando para o rei, todos vieram. E, de repente, ter que ter lugar para esse povo, para fazer com que esse povo ficasse morando, se estabelecendo em algum lugar. E umas mudanças foram mais assim significativas, que são essas que a gente está vendo aqui no gráfico, né? A abertura dos portos brasileiros às nações amigas, isso aconteceu em 1808, já é uma disputa contra a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra queria o comércio sozinho para ela. A invasão da Guiana Francesa, que foi em 1808, que foi se estendendo o território brasileiro, né? A fundação do Banco do Brasil e o surgimento da Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal a funcionar no Brasil em 1808, uma coisa muito boa para o Brasil, né? A fundação do Banco do Brasil. Apesar de que eles fundaram esse banco, mas depois o banco faliu porque eles levaram, quando eles foram embora, eles levaram todo o dinheiro e deixaram o banco falido. Mas eles fundaram o Banco do Brasil, né? A Biblioteca Real Portuguesa, né, que foi considerada uma coisa fantástica, né, trazer a educação para o Brasil, e ela foi transferida para o Rio de Janeiro, onde lá foi feito vários cursos, né, e estudo para as pessoas. Não era para os pobres, para os escravos, não, mas para as pessoas que vinham da Europa morar aqui no Brasil, que precisava aprender e precisava de bons professores, e isso daí a corte se preocupou. E o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Porque o Brasil, na medida que começou o reino, né? Começou a se estabelecer no Brasil, então o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser o Reino Unido, que significa que a corte estava presente aqui no Brasil. E teve também a ocupação da Banda Oriental do Uruguai, que foi a província Cisplatina, que aconteceu em 1816. É também outra extensão de terra conquistada por Portugal, aumentando assim os domínios brasileiros. Mas pensa que o povo estava satisfeito? Não. As pessoas não estavam satisfeitas, principalmente aqui em Pernambuco. A Revolução Pernambucana foi um movimento social, uma revolta de caráter emancipacionista que ocorreu em Pernambuco no ano de 1817. Insatisfação popular com a chegada e funcionamento da corte portuguesa no Brasil, a influência dos ideais iluministas, também porque eles tinham aquela ideia de liberdade, né? A ideia de liberdade que foi trabalhada pelos ideais iluministas. E a significativa crise econômica que abatia a região, atingindo principalmente as camadas mais pobres, né? E com o resultado dessa revolução pernambucana, os líderes foram presos e condenados à morte. Em 1817, no Campo das Princesas, em Recife, os revoltosos dominaram o antigo Palácio do Governo.
mas não deu em nada essa revolução, porque ela foi fatalmente dominada pelas tropas da corte, já que eles tinham armas, tinham mais poder. E uma coisa também que ajudou também no processo da independência foi a vinda da família real, como a gente já tinha mencionado, né? Porque a colônia ela foi transformada com a presença da corte, com a abertura de portos às nações amigas, né? Principalmente a Inglaterra, e o fim do pacto colonial, quer dizer, aquele pacto que tinha somente a colônia fazer negócios com Portugal, isso daí já passava para a Inglaterra essa função. E foi também teve a revogação do Alvará de 1785, que proibia as instalações de manufaturas. Então, todo produto tinha que ser controlado pela Inglaterra. Se tivesse de existir qualquer instalação, né, de indústrias para desenvolver o comércio, o mercado, então tudo isso tinha que ser atrelado ao pacto com a Inglaterra. E houve também a assinatura dos tratados de 1810, que concederam esses privilégios, né, comerciais aos ingleses. Então, outra coisa também que ajudou nesse processo foi a situação de Portugal e a Revolução Liberal do Porto. Em 1807, França e Espanha assinaram um tratado que permitia a invasão de Portugal pelos franceses e estabelecia a divisão das colônias portuguesas entre França e Espanha. Essa Revolução Liberal do Porto, ela eclodiu em 1820 e foi um movimento revolucionário na cidade do Porto, cujas reivindicações eram retorno imediato da família real, fim do Estado absolutista, juramento pelo monarca de uma Constituição e fim da inversão brasileira e retorno a uma situação de colônia. Então, esse movimento ele fugia completamente das ideias que tinham sido implantadas. É como se tivesse que voltar tudo como era antes, né? E aí, ameaçado de perder o trono real, em 1821, Dom João VI viu-se obrigado a retornar a Portugal e deixando aqui seu filho Pedro, nomeado regente do Brasil. Então, a crise econômica vivida por Portugal aparece na imagem, aqui, ó, nessa imagem aqui, de uma Lisboa desorganizada da distribuição da caridade à população pobre. Porque o que estava acontecendo em Portugal era muita pobreza, fome, enquanto que os reis estavam aqui no Brasil. Então, aquela pressão para que eles voltassem e tomassem conta do seu poder lá em Portugal era uma questão de urgência até para o povo mais pobre. Então, houve também uma tentativa de recolonização, né? Já por conta desse movimento. Então, em Portugal, os poderes políticos de Dom João VI estavam bastante reduzidos. O país passara a ser comandado pela Corte de Lisboa. E o plano das cortes era promover a recolonização do Brasil, reconquistando para a burguesia metropolitana seus antigos privilégios comerciais. Então, chegou o momento de Dom Pedro I dizer que ficava no Brasil por causa disso. Então, eles não tinham outra saída e estavam ameaçados a perder o poder, inclusive em Portugal. Então, o dia do fico, que aqui tem uma frase famosa, né, que mostra isso, como a gente está vendo aqui.
Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Há algumas interpretações de que ele não disse isso, e outras interpretações que ele disse. O problema não está em quem se disse ou não disse, o problema é que ele ficou, tá certo? Então, o dia do fico, eu entendo que foi um dia importante na história, porque ele ficou no Brasil. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I, ele recebeu uma carta das Cortes de Lisboa, legalizando a sua permanência no Brasil. Aí vai começar agora o processo da independência. Quer dizer, diante de todas essas coisas que ocorreram, agora vamos falar na independência. Veja que não foi fácil. Então, após o dia do fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas, mas essas medidas não agradaram a metrópole portuguesa, né? Os portugueses não gostaram dessas medidas, pois essas medidas estavam preparando o caminho para a independência. O que foi que ele fez? Convocou uma Assembleia Constituinte. Isso significava que eles não iam mais obedecer a Portugal, que eles iam ter uma Assembleia Constituinte para decidir as coisas do Brasil. Isso já demonstrava uma separação. Organizou uma marinha de guerra, já se prevenindo para uma questão de invasões. Obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Ele não queria nada que não fosse pertencente ao poder que ele estava querendo iniciar. E determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem a sua aprovação. Então, ele realmente assumiu o governo brasileiro. Então, no dia 13 de maio do mesmo ano, os políticos brasileiros e líderes da maçonaria fizeram uma festa para dar a Dom Pedro o título de defensor perpétuo do Brasil. Aí vai acontecer a proclamação da independência. Durante uma viagem que Dom Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta imediata dele à metrópole, fez com que isso ocorresse de uma maneira que saía do controle do que ele estava pensando. Ele acreditava que Portugal ia deixar que ele ficasse, né, com o poder ali separado, sem ser dominado por Portugal. Mas isso daí não acontecia. O que acontecia era justamente o contrário. Isso desagradava a metrópole, a decisão de Dom Pedro assumir aqui no Brasil. Então, assim, no dia 7 de setembro de 1822, em São Paulo, às margens do riacho Ipiranga, foi proclamada oficialmente a independência do Brasil. Então, no mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado o imperador do Brasil. E aí foi nesse dia 7 de setembro que ele vai gritar independência ou morte. Ele é um quadro muito famoso, né, da época, que mostra, quer dizer, não foi pintado na época, mas foi pintado pela história que era retratada, né? Como se realmente tivesse acontecido assim. Há controvérsias sobre essa questão do lugar, do momento e realmente de como se deu isso aí. Mas isso aí são questões que a gente pode discutir e usar a lógica para entender se realmente aconteceu ou se não aconteceu dessa forma. Mas a data foi essa, 7 de setembro de 1822, o Brasil ficou livre politicamente de Portugal. É claro que essa liberdade não foi total. O Brasil ainda ficou dependente, né? Mas
politicamente, no papel, legalmente, foi no dia 7 de setembro de 1822. E é por isso que a gente comemora, né? Todo 7 de setembro, vocês sabem que tem os desfiles cívicos, a escola comemora, é um momento de festa para o Brasil, porque o Brasil se tornou independente de Portugal. Ok? Tchau.